Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast que mergulha nas histórias de quem tem feito a diferença no ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo, e estou aqui para fazer você refletir sobre temas fundamentais na jornada de criação e desenvolvimento de startups, indo além dessa corrida de unicórnios. Antes que eu esqueça, a partir de julho, 2 edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup aqui na Camelo. Então, não deixa para depois, dá uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao Papo de Camelo, que está incrível! 1, 2, 3, 4. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou trocar uma ideia com Cauã Van Novak. O nome parece de estrangeiro, mas ele é brasileiro, responsável hoje pela Startup Bootcamp no mundo inteiro, a terceira maior aceleradora de startups do mundo. A gente também vai falar um pouquinho disso. E vai falar um pouco sobre a trajetória desse cara que talvez você não conheça, mas tem impactado o mercado a nível global de um jeito muito interessante. Está chegando no Brasil com uma operação do Startup Bootcamp que eu acho que vai ser muito beneficente para o ecossistema de startups e, obviamente, gerar muita oportunidade não só para as startups, mas para as corporações que acabam se conectando com essa estrutura. Cauã, obrigado por ter aceito o convite, disponibilizado um tempinho para conversar comigo. Sei da correria e eu vou te passar a palavra como eu faço com todo mundo. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Obrigado, Luiz. Obrigado por me convidar. Foi difícil encontrar um momento para falar, mas estou muito feliz de estar aqui falando com você e com seus fãs que escutam esse podcast. Meu nome é Cauã Van Novak, como você falou. Como eu cheguei aqui? Eu sou do Brasil, sou brasileiro, apesar do sobrenome gringo, de Curitiba, mas sou limpinho. Amo o Brasil, saí do Brasil porque realmente recebi oportunidades muito grandes no exterior, mas sempre deixei meu coração no Brasil. Eu tenho até tatuado no meu braço: um dia eu volto, mãe, porque um dia eu volto. E eu sou apaixonado pelo impossível, então o impossível foi me levando para vários lugares no mundo, ainda me leva. Semana passada eu estava na Arábia Saudita, falando como acelerar 15 mil empreendedoras femininas na Arábia Saudita. Falo de tudo e com todos, falo de empreendedores negros no meio da Nigéria, até sheiks e príncipes, e curto muito pensar o impossível e fazer o impossível acontecer, e tenho feito isso desde os meus 14 anos até hoje. Isso me levou para o Vale do Silício, isso me levou para a Holanda, isso me levou para a Arábia Saudita, me levou para a Austrália, para Singapura, para a África do Sul, para a Nigéria, para Nova York e agora para o Brasil, onde a gente está estabelecendo a nossa operação brasileira, um objetivo muito grande. Eu sou jovem, eu gosto do que eu faço, mas acima de tudo eu tenho um propósito maior de vida. Acredito que o sentido da vida é comunidade, e eu fui muito privilegiado, e eu acredito que Deus dá empatia pra gente, mesmo se você nasceu com privilégio, e eu nasci com muito privilégio, a empatia te permite pensar em como estender esse privilégio para outros, e eu fui ainda mais privilegiado que eu pude ter trabalhos e ter profissões
cujo meu trabalho era estender o privilégio para outras pessoas, trabalhar o sistema para o sistema ajudar outros. E é isso que eu faço hoje em dia, e tenho muito tesão no que eu faço, de fazer o impossível todo dia. Cara, eu acho sensacional, porque a gente fala muito, enquanto comunidade, de lideranças de comunidade, né? Pessoas que geralmente estão empreendendo, né, por questões só de relação de longo prazo com aquele lugar, mas pessoas que estão empreendendo que tentam melhorar o seu ambiente, a sua cidade, para que outras pessoas também possam criar seus negócios, para que possam captar investimento, acessar mercado. Mas a gente acaba falando pouco de pessoas como você que, de fato, olham para esse ecossistema a nível global, né? Então você teve a oportunidade de passar por lugares que muitas vezes não são nem cogitados por quem hoje fala de ecossistema de startups. Uma coisa é Vale do Silício, a Holanda, África do Sul, mas quando você vai para alguns outros lugares que você hoje interage, que você hoje passa, você acaba entrando em regiões, em países, em cidades que muitas vezes nem entram no radar quando a gente fala de empreendedorismo digital, de startups. Como é para você, e você fala muito você é movido por fazer o impossível, de buscar resolução para coisas que pareçam impossíveis. Como é para você, na verdade, essa jornada de Cauã pelo mundo, de tentar buscar essas oportunidades, de tentar conectar isso com a tua visão de, o teu papel no ecossistema, aquilo que hoje você quer deixar, até como legado, não só para o meio corporativo, que a gente acaba representando muito, mas por satisfação pessoal, né? Quem é esse Cauã, fazendo um paralelo aqui, Dora Aventureira, né? Que está aí no mundo. Como é que você se enxerga hoje nesse sentido? Olha, eu também, para mim é difícil falar, né? Mas é uma situação interessante para mim, porque eu tô há muito tempo fora do Brasil. Obviamente, na Holanda, já moro aqui, falo a língua, fui super bem recebido, fui sempre bem recebido, sou bem recebido no mundo inteiro. Então eu não tenho HT para contar, história triste para contar, que faz parte do meu privilégio, né? Muito parte do meu privilégio. Mas com isso dito, tudo que me levou, todos os lugares que eu acabei eram lugares que precisavam de inovação. Eu saí do Vale do Silício porque eu detestava o modelo do Vale do Silício, que vira uma coisa assim, vira cassino de inovação, joga um monte de dinheiro e talvez um Dropbox sai dali, muita gente faz muito dinheiro, mas não tinha pelo menos alma, não tinha jazz, não tinha aquela palavrinha já meio manjada, não tinha propósito. E eu não curtia. Então, para mim, que nem eu disse, ir para a Arábia Saudita, negociar com sheik e com grandes corporações para abrir uma mega aceleradora de empreendedorismo feminino, putz, isso é tesão, isso me dá tesão. E pensar como a gente vai colocar 300 mil, entre 300 mil e 5 milhões de africanos que não têm um cartão de débito, ou seja, não podem fazer as coisas mais básicas que um cartão de débito permite a gente fazer, pessoas que são desbancadas, né? não tem banco. Pensar como a gente vai fazer isso, trazer 1 milhão de africanos ou mais para o sistema bancário, para que eles possam ter uma vida minimamente digna, me dá tesão. Pensar como criar e levar a startup do semiárido brasileiro para virar campeã global de Big Tech, putz, isso me dá tesão. Então, e eu tenho o privilégio de ter os recursos, de ter a plataforma e de ter os acessos, muito que eu tive já de contexto social de onde eu venho, mas muito também que eu consegui por trabalho. Isso me dá muito tesão e me dá muita vontade de fazer acontecer, porque o conceito de startup, sabe, Luiz, muitas vezes fica numa coisa assim meio direita liberal, né, de criar de startup ali na Faria Lima ou no Vale do Silício, levantando capital de venture capital. Para mim é muito mais profundo do que isso. Uma startup não é nada mais do que um modelo de negócios de alta escala usando tecnologia,
de alta escala, que cria um impacto comercial e social muito rápido. Pensa mídia social, né? 10 anos atrás e hoje. E eu acredito que o poder da startup é muito, muito forte. E se você conseguir direcionar isso para coisa boa, e que instituições como o Startup Bootcamp, ou como bancos, ou como vários outros, conseguirem ser fiadores de coisa boa, investindo, acelerando startup do bem, a gente consegue resolver muito problema muito rápido. Se a gente tirar a bobagem ideológica de todos os lados da conversa e pensar, a gente tem esse instrumento chamado startup, que é pegar tecnologia, pegar gente boa, desenrolada, pensar em como resolver um problema cabeludo, que pelo fato desse problema existir, não tem soluções viáveis para resolver, mas talvez com tecnologia e pensamento criativo a gente consegue resolver, e com a metodologia de startup, que é escalar rápido, a gente consegue de repente resolver muito rápido. Muito rápido. Só precisa pensar em torno do problema. E eu vejo isso acontecer todo dia. Talvez eu consiga virar a câmera para você. Eu estou no meu escritório em Amsterdã. Tudo que você vê atrás, e que algumas pessoas que estiverem assistindo isso vêm atrás, são todas as startups que a gente investiu através dos anos, mais de 1.600. E eu vi coisas assim que são nada mais do que milagres. Eu não sou um cara muito religioso, mas eu vi coisas literalmente milagrosas acontecendo. Dos nossos investimentos em saúde, em tecnologia de saúde, nossos investimentos em tecnologia em inclusão, e ao mesmo tempo aliado com fazer dinheiro, aliado com essas empresas fazendo grana. Então, a questão comercial capitalista e a questão humanitária não são mutuamente exclusivas. Ao contrário, com tecnologia e com gente desenrolada, consegue se conectar. Mas o que a gente precisa é de fiador de organizações como a Startup Bootcamp, mas como bancos, fundos de investimento e governos, que sejam fiadores de coisa boa. Porque se a gente colocar um determinado número de startups no mundo focadas na direção boa, a gente consegue resolver muito problema muito rápido. Não sei se todos os problemas, mas muito problema muito rápido. Eu tenho o futuro me excita assim profundamente. As novas gerações, eu sou um cara jovem, mas eu literalmente assinei um contrato do meu primeiro empregado que nasceu depois que eu já tinha começado a minha primeira startup. Putz, isso foi assim, que é o momento que você se fala, tô velho. E eu sou da época que e-commerce ainda era visto como algo, será que vai acontecer? E hoje em dia é tudo. Então tudo muda muito rápido, tudo vai, a velocidade é muito rápida. E as novas gerações têm muito entendimento do poder da tecnologia para algo bom, para coisa boa. Só precisa de catalisador e fiador. Precisa de gente falando, gente, vamos para esse lado, gente, vamos para aquele lado, e gente ambiciosa, né? E gente com vontade de fazer o impossível acontecer. E eu não estou sozinho, tem muita gente assim no mundo. E são as novas gerações que vão puxar isso para frente. E vão fazer o que o Zuckerberg e o que o Bezos fizeram, só que pro lado ruim. Detonaram tudo no caminho. Vão fazer pro lado bom. E a minha vida, o meu legado é dar para eles uma plataforma. Eu disse isso quando eu abri escritório no Brasil e eu tive a honra de ter muitas autoridades na abertura do nosso escritório. Eu falei literalmente isso. Eu falei, o meu legado vai que o próximo Zuckerberg, eu quero, com a minha ajuda, que o próximo Zuckerberg, o próximo grande líder de Big Tech, seja mulher, brasileira, negra e periférica, que cria uma solução de alta escala, de alta demanda mundial, para o bem, use tecnologia, ganhe mercado, fique muito grande, muito rico, porque isso vai mudar a perspectiva mundial do que é sucesso em startups, vai mudar a forma de gerenciamento, isso vai mudar as estruturas, e que se eu conseguir se eu conseguir ser o fiador, conseguir dar uma plataforma, dar um impulso para 4 ou 5 desses, eu fiz uma dobrinha no universo, dei uma cavadinha no universo pro bem. Então é isso para mim, um pouco do que eu sou e para onde eu vou.
E daí eu vou pelo mundo usando meu privilégio, usando meus recursos, usando a plataforma que eu tenho e que eu conquistei, tentando fazer isso acontecer. Eu acho muito legal, assim, eu conheci a Startup Bootcamp antes de conhecer o Cauã, né? Eu já conhecia o que vocês faziam desde a época que, fun fact aqui, né? Eu morei em Roterdã em 2016 e eu conheci o movimento Startup Bootcamp mais ou menos naquela época, quando eu me conectei com o pessoal da comunidade Startup Amsterdã. E eu via o movimento que já era feito, eu vi o impacto e a importância que vocês conseguiram construir em termos de maturidade para o ecossistema, principalmente holandês, né? O meu fator surpresa ao chegar na Holanda é como o relacionamento com empreendedores, investidores, estruturas de apoio, a própria comunidade, como isso é maduro no que diz respeito à racionalidade de visão de mercado, de visão do próprio negócio. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E outro fun fact, um ano antes, eu estava morando em Sunnyvale, no Vale do Silício, por estar sendo investido pela Plug and Play. E ver um outro contexto, né? E muito do que você falou é muito verdade sobre o Vale do Silício. Eu criei esse ambiente de comunicação quase como uma provocação a esse contexto, e eu acho que é uma provocação que eu entendo ser positiva no viés da gente enxergar o ambiente de forma mais racional, entender startups como um negócio que precisa parar de pé. E eu acho que o trabalho que vocês estão construindo aí e o ecossistema todo, eu acho que ele conversa muito para uma interseção, como você falou, de coisas relevantes em termos de impacto, mas coisas economicamente viáveis e atrativas para vocês serem fiadores desse processo. Desculpa, mas só para complementar isso, é muito interessante que você falou isso, que você experienciou isso. Quando o Startup Bootcamp começou em 2014, a Holanda, a Amsterdã, estava no ranking 12ª cidade da Europa em amigabilidade para a tecnologia. Depois que o Startup Bootcamp começou, e obviamente não só por causa de nós, mas é tudo um efeito dominó, um efeito manada. Hoje em dia nós somos o número 2, depois de Paris. Paris, Amsterdã, Frankfurt. Então, assim, e não se passaram nem 10 anos. E sim, a Holanda é um país pequeno, mas a Holanda é um país pequeno com basicamente metade do PIB brasileiro. Então, ainda assim, mudar um setor econômico dessa magnitude tão rápido me fala o quão o impossível não é impossível. E que tudo que precisa é fiador, é gente boa. É também as pessoas entenderem que investidor busca resultado, mas que mente criativa consegue aliar os dois, consegue aliar o resultado com a coisa boa. Não é zero, é soma zero, dá para aliar os dois, Só que precisa pensar, precisa mastigar, precisa ser aberto. E se você consegue, o impacto é gigantesco. O impacto realmente é gigantesco. Cara, sensacional. Cauã, conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória no Startup Bootcamp. Você hoje é o principal responsável da empresa a nível global, mas assim, você falou que teve inclusive experiências antes no próprio Vale do Silício, e eu acredito que a tua entrada na Startup Bootcamp tenha sido uma virada de chave para a própria empresa, mas principalmente para você, né? Por ter esse contato agora com outra realidade no que diz respeito a relacionamento com o ambiente startups. Eu empreendo, sempre empreendi. Nasci fazendo Lego e vendendo para o coleguinha do lado. Gosto de construir, acho que o ser humano é um ser isso é semiótica pura, né? O ser humano é um ser que é um ser significador, é um ser que cria, é um ser que bota significado nas coisas e ressignifica quando perde o uso. E para mim isso, empreendimento não é nada mais do que ser um ser significador num sistema capitalista. Talvez se fosse em outro sistema eu não seria um empreendedor, eu seria um construtor de teorias ou o que quer que seja, mas
Mas eu sou empreendedor, sempre empreendi. Aos 14 anos comecei minha primeira empresa, não sabia alhos com bugalho, não sabia nada. Aprendi tudo na vida e depois aprendi os conceitos do Theodore Levitt, do Clayton Christensen, do Eric Ries, do Steve Blank. Fui aprender tudo depois e conectar os pontinhos e conectar os pontinhos depois. E isso foi me levando. E eu assim, para mim tem que aprender, tem que estar sempre aprendendo, tem que estar botando, tem que sempre trazer algo novo, algo melhor para a mesa, tem que se fazer insubstituível, se fazer, não adianta cair em bobagem de ego, não adianta, o ego é inimigo, o ego é veneno, tem que sempre estar pensando, que nem eu disse, para mim o sentido da vida é comunidade. E se você é um empreendedor, você tem que sempre estar pensando como eu posso fazer algo para ajudar mais pessoas, como eu posso fazer algo para fazer a vida das pessoas melhor. Não só dos teus usuários, clientes, mas também do teu time, dos teus acionistas, investidores, dos teus suppliers, das pessoas que te dão matéria-prima ou seus parceiros estratégicos. Se você consegue acordar todo dia e pensar isso, a empresa cresce. Com todas as dificuldades do mundo, a empresa cresce. E não só a empresa cresce, você sempre volta para as mesmas pessoas. Eu tenho um investidor que investiu em mim aos 16 anos e ainda investe em mim. E que literalmente falou, Cauã, não importa se você tiver uma barraquinha de cachorro-quente ou uma empresa ou uma scale-up de PropTech, me liga que eu invisto. E muitas vezes eu não consegui trazer o resultado para eles, que eles desejavam, ou que eu esperava. Mas, porque eu sempre pensava... Para mim, isso é algo natural, é o que eu penso todo dia, e isso foi o que sempre me levou para frente, sempre consegui me ir muito para frente por causa disso. Não é fácil, o sentimento assim de deixa eu cuidar de mim primeiro e depois cuidar dos outros, é muito forte. Por um ponto tem que cuidar de si também, porque por muitos anos eu cuidei só dos outros e me negligenciei. Podia ter ficado, sabe, muito, muito melhor do que eu estou hoje, mas assim, tô muito bem, mas podia ter, assim, infinitamente. Se eu tivesse tomado atitudes duvidosas, ou não digo duvidosas, mas dúbias, nunca tomei simplesmente porque eu acredito que o mundo é muito pequeno, o mundo dá muita volta, e eu tenho muito orgulho de poder entrar em qualquer sala que eu entrei dos 14 até a idade que eu tenho hoje, de cabeça erguida, e que podem inventar muita coisa, mas não podem falar que eu fiz nada de errado, que eu deixei ninguém na mão, que eu não paguei salário, que eu não retornei dinheiro, ou que eu não retornei capital para investidor, que eu não honrei meus compromissos. Isso parece um pouquinho de clichê, mas isso te leva muito longe. Especialmente se você consegue todo dia estar trazendo, não tem um dia que eu passo que eu não estou pensando como fazer a vida melhor para o maior número de pessoas possível. E até eu não sou cristão, mas eu ouvi uma vez algo da Igreja Batista que eu achei muito bonito, que é a pessoa, o cristão batista, ele pensa em fazer o maior número de ações boas para o maior número de pessoas possíveis, por o maior tempo possível, de todas as formas que você pode. Eu achei isso de tamanha beleza, e é um princípio que eu tenho muito para mim. Então, assim, eu quando saí do Vale do Silício, eu saí porque eu não via isso no Vale do Silício. Para mim era cassino puro. Talvez hoje mudou, mas ainda tenho minhas dúvidas, mas para mim era cassino puro. E achei na Startup Bootcamp algo diferente, que queria realmente focar na solidez das startups, tanto que ano passado a gente quase não foi impactado pelo derretimento das valuações de startups. Eu entrei aqui, eu vendi a minha última startup, e um dos fundadores do Startup Bootcamp, que infelizmente no passado nos deixou, olhou para mim e falou: Cauã, o que você quer fazer nos próximos 15 anos da tua vida? E eu falei: olha, eu adoraria passar para frente o que eu aprendi, porque eu tive os primeiros 10, 12 anos da minha carreira, eu tive quase 17 startups e scale-ups, algumas de zero a avaliação de 200 milhões, então eu aprendi tanto sobre o que fazer e o que não fazer,
aprendi tanto sobre pessoas e tal, e eu queria, e errei muito também, e queria passar para frente, não sabia se ia ter um modelo de negócio para isso, e ele falou, entra, vem para cá, vamos fazer acontecer. E eu entrei primeiro num papel mais assim de transformação. Eu falei, olha, eu entro, só que eu só entro se for para fazer uma disrupção interna, para chacoalhar tudo. O fundador deu uma risada assim e falou, beleza. E eu chacoalhei tudo, remodelei a empresa inteira de cabo a rabo, o que foi, inclusive na parte digital, o que foi ótimo, porque alguns anos depois deu a pandemia, então a gente estava preparado para a pandemia. E daí com a pandemia, tudo que eu tinha criado virou do dia para a noite o modelo de negócio, o modelo da empresa, então também o meu trabalho ficou redundante. E eu pedi demissão. Falei, olha, meu trabalho agora é redundante, não tenho por que estar aqui, vou ser só um custo. O que eu fiz agora está sendo usado para manter a empresa bem, eu vou fazer outra coisa. E foi nisso que o fundador falou, não, na verdade, os dois fundadores falaram para mim, na verdade a gente quer que você seja o nosso sucessor. A gente quer que você tome o Startup Bootcamp da nossa mão. Imagina, só que isso para mim, assim, guri do sul do Brasil, com aquele complexo de vira-lata insuportável que todo brasileiro tem, pensei, porra, mas tão loucos, sabe? Perderam a noção. Eles falaram, não, vai ser você. E os criadores do Startup Bootcamp são lendas, são os caras que criaram a franquia do Big Brother, são os caras que criaram a franquia do The Voice antes de abrir o Startup Bootcamp, assim, lendas do mercado mundial. E eu falei, beleza, vou. Não gosto do termo impossível. E desde então, isso foram uns 3 anos e meio atrás, eu tripliquei o tamanho do Startup Bootcamp. Tripliquei e pedi duas condições para tomar. Olha o privilégio, né? Poder pegar trabalho e impor condição, né? Mas eu impus 2 condições. Falei, a primeira é que eu gostaria de ter um mandato, não sei se é a palavra em português real, mas eu queria ter um mandato para crescimento, porque crescer é escolha, prosperidade é escolha. A gente vê até a economia do Brasil, né? A própria economia do Brasil, como é difícil crescer, simplesmente porque crescimento não é não há uma escolha, às vezes, real. Fala, gente, vamos crescer. O importante é crescer. É tão fácil ficar na inércia, e ficar dando volta no próprio eixo. E eu falei, eu quero um mandato para crescer. Agressivamente essa empresa. E eles me deram. E o segundo mandato, que era assim, a segunda condição, que era uma coisa assim mais difícil, eu falei, eu quero um mandato para transformar essa plataforma chamada Startup Bootcamp para algo do bem. Um mandato para o bem, para poder focar em empresa de impacto, focar em empresa de sustentabilidade. E eles toparam. E é isso que eu estou fazendo até hoje, em 26 países, 1.600 startups, e com ambição de fazer muito mais do que a gente já fez e faz. E é aí que eu tô. Isso é um ponto muito legal, porque assim, essa talvez seja a primeira informação sobre o Startup Bootcamp para muita gente que está ouvindo a gente, né? Então, a partir do momento que você assume, né, essa continuidade do Startup Bootcamp, você coloca essas 2 condições que eu acho que fazem todo sentido em termos de mercado e visão de futuro, mas você se coloca também à frente de um desafio que a primeira vez que eu li sobre isso, eu dei um passo para trás assim, então, peraí, deixa eu entender esse negócio direito, que é o foco em investir em 100 mil startups nos próximos 10 anos, e aí eu já vou fazer o corte aqui para dentro de casa, desses 100 mil, 20 mil serem no Brasil. Obviamente, como alinhado com tudo que você falou, startups que atendam as ODS, que eu acho que tem muito a ver com toda essa proposta que você colocou, com essa visão de mudar o contexto, mudar o cenário e impactar o mercado de um jeito muito mais sustentável em todos os sentidos dessa palavra. E eu queria entender
a assumir esse desafio barra compromisso, não deixa de ser um compromisso, estamos inseridos numa estrutura capitalista de investimentos, então assim, como é que hoje você enxerga esse desafio, essa visão para a Startup Bootcamp? Claro, o Brasil é um quinto dessa meta, mas assim, a nível global, e obviamente a gente vai puxar isso aqui um pouquinho para o Brasil, mas eu queria primeiro entender o desafio e a responsabilidade sobre isso. Não, 20% é bastante. Estou puxando a sardinha bastante para o Brasil, né? Até brinquei com uma grande autoridade do Brasil sobre isso. Falei, olha, vocês rezem que meu sucessor, que eu não caia, bata a cabeça e morra. Porque o meu sucessor provavelmente vai ser ou dinamarquês ou holandês e não vai ter esse carinho, né? Então, assim, muita saúde, muita saúde, muito centrum para puxar isso para frente. Mas um ponto anterior, porque 100 mil pode soar grande, mas não, o 100 mil não é por si a razão, porque 100 mil por 100 mil, porque não 150, porque não 200, porque não 20. Eu comissionei, quando eu recebi a minha posição de CEO global, eu comissionei um estudo de uma dessas grandes consultorias que cobram em dólar, com uma pergunta, e uma pergunta apenas. Falei, se a gente olhar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas, é quantificado, as ODS são quantificadas, as pessoas falam dessas coisas sem, às vezes, a mínima noção do que estão falando, como se sustentabilidade ou melhorar o mundo fosse uma coisa abstrata. Meu Deus, está quantificado quantas pessoas passam fome, está quantificado quanta poluição pode ser diminuída, está tudo quantificado, e as ODS são 17 caixinhas com quantificações dentro. Está quantificado, a gente sabe, vamos fazer uma engenharia reversa. E foi isso que eu comissionei um estudo, perguntando se a gente não pudesse contar com nada, com grandes corporações, ou com governos, ou com nada. Se a gente tivesse que contar só com gente talentosa, usando tecnologia disponível para construir solução rápida, de alta escalabilidade, muito rápida, para atingir essas ODS. Até porque a ODS é em alguns anos, tá? 2030. Então só tem startup. Startup é a única forma de fazer acontecer. Falei, quantas startups em impacto a gente precisaria em estágio inicial para atingir as ODS? Uma pergunta muito simples, para salvar o mundo, basicamente. Quantas startups para salvar o mundo a gente precisaria? Estudo, dinheiro, boleto de consultoria. Paguei, finalmente apertei o limão até conseguir uma resposta, 100 mil. 100 mil startups em estágio inicial focadas em sustentabilidades. Não todas vão dar certo, mas as que dão certo daí vão contratar e vão ter um impacto comercial muito grande. E se a gente conseguir botar 100 mil no funil, a gente basicamente salva o mundo. Sabe? Com muita nuance e muito asterisco, mas E, a hora que eu vi esse número, eu fiquei louco, fiquei totalmente ensandecido, assim, de não conseguir dormir de energia, como vou fazer isso acontecer, como eu vou engenharizar essa empresa e fazer acontecer. Planejei, documento estratégico, operacional, tático, novos escritórios, fundos, quanto dinheiro precisa, tem dinheiro suficiente no mundo para isso? Tem, puta que pariu, vamos que vamos. Fiz um plano, apresentei para o nosso board, e assim, amo minha empresa, mas meu board, assim, é o privilégio mundial encarnado em homens brancos, dinamarqueses e holandeses, de uma certa faixa etária, com um certo privilégio, que de tudo da Itália para baixo é tudo igual, sabe? E eu falei, putz, eu nunca vou conseguir convencer esses caras. Eu vou começar a falar de Nigéria, vou começar a falar de Brasil, vou começar a falar assim de México. Putz, e a gente já esteve em países assim, mas só para dar uma concepção básica, muitas vezes eu falava de Brasil e as pessoas falavam, mas a gente já tem operações na Colômbia,
Assim, se você não, se essa é a base da conversa, meu, pense o ABC que tem que ser feito para explicar qualquer outra coisa. Eu falei, puta merda, não vou conseguir explicar isso, não vou conseguir vender isso pro board, eles vão matar, mas eu tô muito louco nisso. Tô muito louco. Isso assim, na minha cabeça tava assim, 100 mil startups, e todo ano tem 100 mil startups que são criadas no mundo. O mundo tem hoje aproximadamente 1,5 milhões de startups. Então a gente está falando sobre 8 a 10% da atividade de startups do mundo. Então é fatível, não é enlouquecedor, é muito fatível. É fazível, fatível. E fui apresentar, só que eu acho que eu estava com tanto sangue no olho, assim, faca na caveira, faca no dente, assim, isso vai acontecer, que não sei como o board aceitou. Aceitaram, compraram, apresentei para o nosso board do Startup Bootcamp, eu apresentei em Londres, apresentei no Oriente Médio e falei, vamos. E impressionantemente todo mundo falou vamos. E desde então todo mundo tem falado vamos. Todas as autoridades que eu falo compram a ideia. E a gente está se engenharizando, já estamos começando. Eu, como brasileiro, falei que 1/5 disso vai ser no Brasil. E para levar essas startups para o mundo. Porque não adianta ser startup só dentro do Brasil. A forma de crescer uma economia é ir para o mundo. A gente faz publicidade no Facebook, o nosso dinheirinho para vender a nossa bolsinha de crochê no Instagram, a parte daquele dinheiro gasto lá, vai lá para o Vale do Silício e deixar a Califórnia mais rica. Por que não levar a startup brasileira para o mundo? Para que focar só em mercado interno? Vai para o mundo, gente. Vamos pegar dinheiro da África, dinheiro da Ásia, dinheiro da Europa e trazer de volta para o Brasil com operação brasileira. E é isso que eu quero fazer. Quero criar 20 mil, investir em 20 mil startups brasileiras e levar elas para o mundo para elas trazerem dinheiro para o Brasil. Se a gente olha com 20 mil startups brasileiras em 2 ou 3 gerações, quando eu tiver uns 60 anos, a gente tem uma Microsoft no Brasil. Pô, e a Microsoft tem maior valor de mercado do que a Petrobras, né? Então, assim, é fazível, é possível, dá para fazer. Só que tem que pensar grande. Não dá para pensar, mas nada dá certo no Brasil. Não, mas, gente, eu sempre falo isso toda vez que eu vou para o Brasil. Gente, eu lido com o empreendedor do mundo todo. O startup investiu em literalmente, faltam 3 países que a gente não investiu em startup. Então eu vejo o fundador da Dinamarca até o Burundi. O brasileiro não deixa nada a desejar. Nada a desejar para lugar nenhum do mundo. Existe uma doutrinação que a gente não é bom o suficiente, o que a gente não consegue fazer. Eu sou prova viva que, da minha carreira, é prova viva que não há dinamarquês, não há holandês, não há americano que sobreviva à intensidade e à dedicação do povo brasileiro. Então, e a gente pensa grande porque a gente é grande. Só que a gente, às vezes, é batido na cabeça até pensar pequeno porque a gente perde esperança. Só que dá para fazer, dá para acontecer. Só que, como eu disse, crescer é escolha. Parece que não, parece que os gargalos são tão grandes que engolem a gente, mas crescer é escolha. Dá para trabalhar em volta da folha, dá para resolver os problemas mais absurdos com tecnologia e com gente talentosa usando tecnologia. Eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, eu sou uma pessoa muito realista, mas eu tenho eu acredito na qualidade redentora, redentora mesmo, assim, de redimir os problemas que tecnologia e gente talentosa consegue fazer. Pô, eu sou fã, assim, de carteirinha de uma startup de Pernambuco chamada Nina, da Simone César. Ela, que é essa menina maravilhosa, Forbes 30 Under 30, essa menina cuja mãe foi cobradora de ônibus e ela criou uma startup para acabar com assédio sexual em transporte público. Eu consigo ver gente na Índia usando isso, eu consigo ver gente na Arábia Saudita usando isso, eu consigo ver isso o continente africano inteiro usando isso, e até algumas partes dos Estados Unidos, porque até eu já fui assediado em ônibus nos Estados Unidos. Então, assim,
dá para levar isso para o mundo. Crescer coisa no semiárido. Tem problema no semiárido no mundo, metade da África e Oriente Médio. Então, assim, a startup brasileira tem que ir para o mundo e a gente tem que crescer a escolha, desde que tenham fiadores de coisa boa. E eu sou um deles. Então, desculpa, eu estou falando muito, mas a gente tem que realmente puxar para acontecer. Eu acho que minha geração, especialmente, porque eu acho que eu sou mais velho do que muita gente aqui, a nossa geração tem que ser... Nós temos que puxar esse fio, puxar essa coisa de pensar grande, de pensar para o bem. Porque já teve muita gente que veio, a Amazon veio, destruiu um monte de pequena e média empresa no processo de crescimento, o Facebook veio, destruiu a democracia, sabe? Todo mundo vem e para crescer destrói tudo no caminho. Tem uma forma de alinhar. E se a gente alinhar quantidade suficiente, dá para... E tem recurso no mundo. Tem muito recurso no mundo. É só puxar e não se desesperar. E não pensar que... Literalmente, eu estava na Arábia Saudita e eu ouvi, mas na Arábia Saudita é tão difícil. Eu estava na Nigéria, a Nigéria fala, mas na Nigéria é tão difícil. No Brasil, mas o Brasil é tão difícil. Na Holanda, as pessoas falam, mas na Holanda é tão difícil. Sim, é inerente ao ser humano achar que a sua realidade é mais difícil do que a alheia. Não que a do Brasil seja fácil, porque não é. Mas realidade difícil é fértil em soluções boas. Então, vamos criar, vamos colocar, porque a gente é legião e a gente vai fazer acontecer. Isso é muito legal, porque eu tive duas experiências que eu acho que conversam muito com essa tua visão sobre o empreendedor e a empreendedora brasileiros olharem para o mundo, e traz muito esse complexo de vira-lata que você falou lá atrás, quando você foi convidado até para assumir a posição que você está hoje. E a primeira delas foi quando eu cheguei aí, em Roterdã, em 2016, e eu tive contato eu fui por conta do investimento do Porto de Roterdã, né? Para quem está ouvindo e não tem noção, o Porto de Roterdã é o terceiro maior porto do mundo, o maior porto da Europa, e os dois outros portos da Europa somados não dão o Porto de Roterdã em termos de volume transacionado de cargas. 80% da economia europeia passa pelo Porto de Roterdã. Exatamente. Tanto é que, engraçado que eu tive um cliente no interior do Rio Grande do Norte que exportava melão para a Europa e entrava tudo por Roterdã. São histórias muito interessantes. E quando eu cheguei aí, primeiro que você, como brasileiro, se surpreende, mas eu estou negociando com o Porto de Roterdã, minha startup era de logística, e eu ouvi uma coisa que eu não esqueço nunca mais. Eu acho que é um nível de maturidade que é desenvolvido em lugares como esse que mudam a cabeça de quem está empreendendo. Um dos diretores operacionais do Porto de Roterdã abriu o mapa de operação do Porto, botou na mão da gente e fez assim: eu não quero saber de onde vocês vieram, não quero saber onde vocês estudaram, eu quero saber se vocês conseguem resolver os problemas que eu estou mostrando aqui. Se você conseguir resolver, a gente vai querer. E isso é um grau de maturidade assustador para um brasileiro, e como você mesmo fala, e provavelmente outras pessoas de outros países sentiriam a mesma coisa. Você fica assim, a responsabilidade que esse cara está me dando é muito grande. A gente fez, tá bom, então a gente vai tentar resolver. Resumindo, a gente sai desse processo vendendo parte da operação para o Porto de Roterdã, voltando para o Brasil para cada um seguir seus projetos e tal. E a segunda experiência que eu tive, 3 anos depois, em 2019, eu participei de um programa do governo americano chamado IVLP, que é um programa mais de 60 anos. Pra você ter uma ideia, Dilma é a alumni desse programa. E eu fui como representante da primeira turma em discussão do mercado digital. Pela primeira vez, esse programa ele foi pensado para a economia digital, e a gente passou por diversas cidades nos Estados Unidos para discutir o ambiente de tecnologia, o ambiente digital nos Estados Unidos e do Brasil. E a impressão que eu tive é exatamente essa que você consolidou na sua fala. Cara, a gente não deve, em termos de capacidade, produtividade, criatividade, para ninguém. Para ninguém. Ok que o cenário econômico pode ajudar aqui e ali, mas olhando para as pessoas, olhando para
capital intelectual, como se fala, a gente não deve nada a ninguém. E isso, para mim, é muito importante quando eu escuto alguém na posição que você está hoje, com os acessos que você tem e com a capacidade de geração de oportunidade, não só a nível Brasil, mas a nível global que você tem hoje, com essa visão de combinar o que é mercado com o que é positivo para o contexto, positivo para o mundo como um todo. E eu queria, Cauã, já direcionando aqui o final da nossa conversa, eu queria ter um pouco mais da tua visão sobre o que é que a gente pode esperar desse movimento aqui no Brasil, né? Você consolidou uma base formal aqui em Recife. Obviamente, Recife é só o ponto de observação do país todo, né? Então não tem limitação geográfica. Mas o que é que o nosso ecossistema, que é um ecossistema hoje que tem que passou muitos anos buscando unicórnio e esquecendo de criar negócios de fato sólidos, financeiramente falando, em termos de modelo de negócio. Mas como é que o nosso ecossistema hoje pode enxergar vocês chegando no Brasil, querendo ou não, é uma aceleradora gringa entrando no Brasil. Então, como é que a gente pode se relacionar, esperar de vocês? Olha, é sempre difícil falar como um coletivo vai olhar, porque cada pessoa vai olhar de uma forma diferente, né? Olha, para mim é algo muito simples. Nós estamos chegando para ajudar. A gente não está chegando para nada mais do que ajudar. Óbvio, nós somos uma empresa de investimento, mas a gente está chegando para ajudar. A gente vai trazer dinheiro, mas a gente também quer orquestrar o mercado, tentar ajudar a impulsionar o mercado interno, que muito pouca gente investe em startup no Brasil, muito pouca. Que eu entendo com as taxas de juros que o Brasil tem, é mais fácil deixar o dinheiro na poupança do que investir em startup. Aqui é mais fácil com taxa de juros negativa, mais fácil jogar o dinheiro em startup do que deixar na poupança. Mas existem formas. Tem que trazer investidor para o jogo, tem que trazer mais gente talentosa para o jogo. Sabe, eu quando fui para o Recife assinar a papelada, meu Deus, quanta papelada para abrir a empresa no Brasil, eu vi um menino, vai soar tão, sei lá, politicamente incorreto até o que eu vou falar, mas e desconectado da realidade, para quem mora no Brasil, mas para mim, morando fora há muito tempo, foi algo assim. E eu vi um menino vendendo laranja na rua. Puxa, faz parte, né? É o que tem no Brasil, todo lugar. Cara, eu fiquei olhando para aquele menino e eu pensei, para ele a laranja é a realidade, é o que ele consegue vender, mas o fato dele estar ali vendendo, por necessidade, óbvio, mas se esse menino tivesse acesso... Hoje em dia dá para produzir smartphone por 10 centavos. Eu vi smartphone na Índia sendo produzido por 10 centavos. 10 centavos de dólar você produz um smartphone hoje em dia. Essa é a escala que a gente tem. E em smartphone, hoje em dia, dá para construir website e e-commerce em smartphone. Não precisa saber desenvolver, dá para fazer tudo assim... Puxa, clica, você constrói e-commerce. Dá para construir um e-commerce... de manhã, botar meia dúzia de publicidade no Facebook e Instagram de tarde, ter cliente de noite. O dinheiro que ele gastaria em comprar a laranja ou achar a laranja ou o que quer que seja, daria para ele botar em publicidade, criar cliente. Botar isso no imaginário assim, do denominador comum mais simples da camada populacional é algo que não é difícil. Não é inacessível, não é difícil. E tem tanto mais escala. É complexo, mas... como eu disse, eu sou totalmente contra esse rebaixamento que até muitas vezes a gente faz conosco mesmo, de achar que a gente não é capaz, de a gente achar que não é... Como pode um holandês conseguir lidar com smartphone aos 2 anos de idade? A gente também consegue, a gente não tem nada geneticamente... fisicamente, mentalmente inferior, nada. A gente consegue sim, só que tem que levar para o imaginário. E não adianta também fazer coisa muito complexa, tem que trazer para o imaginário mesmo. Então eu quero botar smartphone e forma simples de empreender na mão dessas pessoas. Porque eu comecei, apesar de um background mais privilegiado, especialmente para o contexto brasileiro,
Eu comecei aos 14 empresa porque eu precisava para me manter, por questões pessoais. Então, empreender para mim não é estilo de vida. Empreender para mim é prover. Eu estou provendo para os meus funcionários uma vida. Eu tenho vidas que dependem de mim. Eu tenho 350 funcionários hoje. Eu tenho 350 vidas que dependem de mim. Eu tenho 1.600 startups que dependem de mim. E eventualmente vou ter 100 mil. Que são autossuficientes, mas que olham muitas vezes para mim quando o bicho pega, quando o Silicon Valley Bank vai para baixo, todos me ligam. Então, assim, eu tenho que prover, porque empreender para mim é prover. Se você entra para empreender para ser estilo de vida, na primeira dificuldade você vai embora, você para. Empreender para mim foi prover para mim e hoje prover para muitos. Então, tendo falado isso, eu entendo visceralmente, nunca tendo passado por isso, mas por ter empatia, eu entendo visceralmente o menino vendendo laranja, que não deixa de ser empreender, não, de uma forma muito triste, muito trágica, que não devia ser assim, e eventualmente não será assim, ainda na minha vida, eu espero, mas ali era empreendimento, só que aquela venda de laranja que seria que no máximo, simplesmente por quanto você consegue vender uma laranja, no máximo vai render ele uma subsistência, no máximo. Se fosse um smartphone na mão, daria uma vida boa, ou pelo menos uma vida minimamente digna. Então, o instinto é o mesmo, só a ferramenta que pode mudar, e pode mudar muito rápido. Então, eu quero botar ferramenta boa na mão desses empreendedores de necessidade, desses empreendedores de qualidade que tem no Brasil. Porque a diferença de um Zuckerberg fazendo um Facebook e eu conheci o Zuckerberg, não tem nada de gênio ali. Eles abrindo Facebook no dormitório de Harvard e o menino vendendo laranja não tem diferença nenhuma. É só uma diferença de ferramenta. Uma diferença de ferramenta. Que uma ferramenta laranja dá subsistência e a outra dá escala e retornos múltiplos em capital investido. E assim, soa de complexo, mas o momento que você entende a lógica é muito simples. E investidor ama. Investidor adoraria ter um monte de empresa boa para investir. Mas em algum lugar a ponte não está sendo feita. E por isso que eu digo, pessoas como eu, pessoas como o Mr. Bootcamp, assim como governos e tal, tem que ser fiador de coisa boa. Porque o momento que você clica isso, e daí no momento que você tem os primeiros grandes sucessos, o imaginário muda, e daí a engrenagem vai para frente, mas é a escolha. A escolha de crescer, a escolha de fazer acontecer, porque daí as coisas vão se ajeitando conforme elas vão. Isso é uma percepção muito importante, Cauã. Eu acho que, como você falou em alguns momentos, mesmo vindo de uma posição de um certo privilégio, mas eu acho que a tua consciência e a tua empatia, como você usou, frente aos contextos, eu acho que faz muita diferença, né? Se a gente tivesse 2 dúzias de Cauã vindo de um cenário de certas facilidades de acesso, mas que tivesse um pensamento alinhado com esse, eu acho que a gente teria minimamente uma estrutura social muito, muito menos desigual e muito menos injusta. Desigualdade é uma coisa, injustiça é outra, né? É que você falou, tipo, às vezes é falta de um acesso a ferramentas, é a falta de acesso a possibilidades, né? Eu tenho uma discussão muito recorrente sobre temas como esse e eu uso muito o exemplo do esporte no Brasil. O esporte no Brasil é quase um fator para tirar crianças da escola, porque ou você é atleta ou você estuda. Enquanto você pega outros países que, para você ser atleta profissional, minimamente você tem que ter uma formação superior. Então, assim, porque vida de atleta acaba rápido, você pode se machucar e a sua vida de atleta acabar antes do que você imagina. E agora? Quando você não tem um ciclo de atleta completo, vamos dizer assim, para você estabelecer financeiramente sua vida, o que você vai fazer? Né? Então, a gente vê muito um cenário hoje econômico no Brasil onde as pessoas evoluem e regridem. Porque não é sustentável, né? Porque não é sustentável. É voo de galinha, né? Joga a galinha para cima e espera que ela voa para sempre. Por isso que para mim e eu tenho um pouquinho de alergia com um projeto muito grande, sabe? Eu tenho muita alergia com um projeto muito grande que depende de muita coisa.
eu acredito assim que uma série de projetos sistêmicos pequenos tem mais impacto do que um grande projetão, sabe? Eu venho de Curitiba, como eu falei no começo, e amava, coitado, que Deus o tenha, o Jaime Lerner. Eu nasci e me criei na Curitiba de Jaime Lerner, inclusive minha família é muito, muito conectada com a família do Jaime Lerner, e o Jaime Lerner falava algo em urbanismo que eu acho que pode ser levado para a vida. Ele mudou Curitiba, transformou Curitiba no modelo de cidade que é hoje, porque ele acreditava em acupuntura urbana. Não adianta fazer projeto para mudar uma cidade gigantesca, não tem como. Vai ficar parado, vai parar no meio, vai acabar recurso, dá muito espaço para coisa ruim acontecer. E ele ia e fazia uma acupuntura, fazia um grande movimento e tudo se reorganizava em volta. Ele fazia outro. Então, assim, eu vou investir em 100 mil, mas não vou investir tudo de uma vez, vou investir em blocos. Igual a China criou a nova rota a nova rota da seda, um plano de 100 anos dividido em blocos de 5. Então, assim, sabe, tem muitos caôs no mundo. Tem muitos caôs. O problema é que acho que o grande problema é que muitas vezes quer se fazer muito o tempo todo de uma vez. E não tem que fazer uma coisa de cada vez mais rápido. Um passinho de cada vez, mas bem rápido. Assim, acho que é uma questão assim, meio sistêmica, muito, muito errada no approach. E não só no Brasil, eu vejo isso no mundo inteiro, não adianta. Porque faz de um lado, quebra do outro, sabe? Então, assim, são pequenas acupunturas que daí vão fazendo, o mecanismo irradiador vai acontecendo, e daí as próximas ficam cada vez mais fáceis. Eu estou vendo, na minha carreira, como isso acontece, mas é o meu approach. Então, eu acho que nossa geração tem jeito, nossa geração vai fazer acontecer. Tem muita gente boa no mundo, eu vejo muita gente boa no mundo, as gerações mais velhas estão acordando, assim, se você olhar no parlamento, no mundo inteiro, não parece, mas os grandes setores corporativos, os grandes investidor gordo, assim, bom, estão acordando que o mundo tá diferente, que o mundo tá foda, e que tem que mudar, e tem muita gente jovem talentosa. A gente só tem que botar o celular na mão delas, a gente tem que botar investimento, porque elas não precisam escolher entre empreender e comer, e levar elas para o mundo. E daí a gente vai conseguir competir. Daí vamos ver quem que é bom. Se é os Estados Unidos, é tudo isso que falam, a Europa é tudo isso que falam. É só uma questão de oportunidade, só uma questão de dar recurso, dar ferramenta e daí competir. Porque eu sou a prova viva de um brasileiro com ferramenta e com recurso, compete e deixa no chinelo muita gente da Europa e dos Estados Unidos, que falta ferramenta e recurso. E isso sistema. Mas isso a gente vai a gente já está entrando esse ano com 50 milhões no Brasil, ano que vem a gente entra com mais para investir, para eventualmente chegar nas 20 mil e levar elas para o mundo, e a gente vai mostrar a força do Brasil no cenário global pro bem. Sensacional, Cauã, um papo incrível com você. Gostou do papo? Muito bom, muito obrigado. É muito bom falar português, cara. Vamos falar dessas coisas em português, porque a língua adquirida é uma merda. Adquirida é uma merda, não sai direito, sai com sotaque. Muito bom falar com você, falar sobre esse tópico e falar na minha língua, no país que eu amo tanto. Boa, cara, eu te agradeço demais aí pelo tempo. Sei que, de novo, a correria, ela às vezes dificulta, mas assim, eu queria ter essa conversa. Esse episódio contigo era um que, desde que esse movimento começou a se conectar com o Brasil, eu disse, não, eu quero ter essa conversa, eu quero ouvir essa história, eu quero conhecer essa pessoa por trás desse movimento e, obviamente, de uma forma coletiva, né, te representando como coletivo, o Startup Bootcamp também. E assim, agradeço demais. E para quem ouviu a gente até aqui, eu lembro que toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter que complementa com mais informações, não só sobre o Cauã, mas sobre o Startup Bootcamp, sobre esse movimento. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhada nesse texto complementar para ter mais informações. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!